Oi, amiga, Oi, amiga. tudo bem? Putz, tô aqui almoçando, correndo. Você está escutando uma música aí no fundo? Uhum. Tô, Tá? tô. Amor? Eu tô escutando normal, você? Não, se você está escutando uma música aí no fundo. Não. Não, que o Juan está ensaiando violão ali, É? faz aula, né? O professor está com link? Hum? Ah, mandei pra eles. Eu já mandei pra todo mundo, né? Ele também recebeu. Não, hoje eu reuni com a Juliana às 7 horas da manhã, Foi? antes dela começar a trabalhar. Tá tudo ok, então? Tá tudo certinho. A pessoa disse que vai fazer a abertura, né? Sim, é isso que eu preciso entender. Você vai passar a palavra para mim, você vai apresentar tudo, o Não que, sei. que ele quer? Ele não me falou nada. Ele só falou que ele ia fazer a abertura. Pedir ele para entrar aqui. Alguém de UCA aí querendo entrar. Professor, o senhor consegue entrar aqui para a gente fazer um alinhamento? Ei, meu, tá uma reunião. É. Não. A sociedade mundial e modos que abordam aspectos de propósito, de perspectiva, prioridades, planos e, sobretudo, de performance, né? A Ana vai rapidamente falar sobre esses conteúdos. Eu só diria que é um curso que nós vamos terminá-lo, eu acredito, que em maio, né? Porque Isso nós mesmo. o módulo de perspectiva será em dezembro, o propósito será em janeiro. Então, a ideia foi exatamente fazer um curso que pudesse agregar conteúdo para todos, mas que também pudesse ser adaptado, né, à agenda pessoal de cada um. Eu diria, finalmente, o seguinte: conversei com o nosso presidente sobre isso. É, em qualquer ambiente de trabalho em que a gente se encontre, ou que nos encontramos, é, a preparação para a vida é tudo. Então, nós pensamos exatamente nisso. Uma preparação profissional, um ambiente de trabalho, né? E esse é uma primeira iniciativa que nós estamos fazendo. E eu já adiantaria para os senhores que, logo após o mês de maio, nós entraremos com o segundo curso, que vai tratar exatamente de maturidade digital, de transformação digital que acontece no mundo como um todo. Mas é isso, eu não vou tomar mais muito tempo, Ana, só faça as observações assim orientadoras, né? E professora Juliana, é uma satisfação enorme tê-la, tá? Acompanhamos o desenvolvimento desse trabalho e ficamos bastante satisfeitos, ok? Sei que, Obrigada, é um prazer estar aqui também. sei que ninguém, tanto como a senhora, defende tanto o modelo colaborativo, né? Convive diariamente com relações interpessoais, com motivações, isso é muito interessante para todos. Mas é isso, gente, e é uma satisfação tê-los aqui e já agradeço os esforços na agenda diária de trabalho para essa uma hora aqui com a doutora Juliana. Ana Cristina, só dê aí um breve. Tá bom, professor, muito obrigada. Boa tarde a todos. Como o professor disse, a gente está super feliz, né, professor, tá fazendo esse primeiro trabalho junto aí com vocês.
eu, a Patrícia, o professor e a Juliana, tem já alguns meses que a gente vem trabalhando assim em cima desse projeto que eu vou apresentar bem rapidamente, porque hoje o nosso objetivo é a Ju conversar conosco aqui e já trazer um pouquinho de como que a gente vai trabalhar aí durante esse período. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, como o professor falou, esse é um curso que ele tem 5 meses de duração. Nós dividimos essa trilha em 5 módulos e os conteúdos dessa trilha foram pensados no nosso dia a dia profissional, mas não só olhando para as nossas tarefas e para os nossos resultados, olhando muito para a gente e como que nós conseguimos entregar esses resultados. Então, o professor trouxe um pouquinho dos nomes aí, a gente começa com o primeiro módulo, que já está disponível para vocês na nossa plataforma virtual. É um curso assíncrono, então nós teremos 2 momentos com vocês, esse da abertura, que a Ju vai trazer um pouquinho sobre protagonismo, que ele é essencial aí para o nosso desenvolvimento, e o final, que a gente vai conversar sobre tudo que a gente viu aí durante esses 5 meses. Então, o primeiro módulo já está disponível para vocês na plataforma, ele chama Perspectiva, e nele a gente vai trazer um pouquinho de autoconhecimento, como que a gente olha para a gente, como que a gente fala de como que é o nosso bem-estar no trabalho e como que a gente transforma isso em resultado. A partir do primeiro, a gente vai trabalhar um pouco sobre propósito, sobre prioridades, sobre planos e performance, sempre pensando na gente, olhando para a gente enquanto ser humano, mas pensando no nosso propósito de vida, no nosso propósito de trabalho e como que a gente transforma isso em resultado e em entrega, tá? Tanto eu quanto a Patrícia estamos disponíveis aí para vocês durante esses 5 meses. Nós estaremos completamente à disposição de dúvidas em termos de conteúdo, de dúvidas de acesso à plataforma, e é importante que a gente tenha esse caminho, que a gente tenha esse diálogo, para que o desenvolvimento de vocês aconteça da melhor forma possível. Nós estaremos acompanhando os acessos de vocês para ver se vocês estão com alguma dificuldade aí nesse percurso, tá? A gente começa hoje, essa semana já com perspectiva. Em dezembro a gente está com propósito, janeiro prioridades, fevereiro planos, março performance e em abril a gente vem para a gente bater um papo e entender como é que foi o desenvolvimento de vocês. Ju, fique à vontade aí para poder começar. Tá joia? Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês e uma responsabilidade. Deixa só eu ver se eu compartilhei. Deixa eu parar de compartilhar, que eu preciso fazer uma coisa que a Ana me ensinou, né? Compartilhar o som também. Compartilhe o som também, Ju. Isso. Então, E é um agora prazer no estar aqui com vocês, né, hoje, dando início a essa trilha que nós teremos aí pela frente, falando sobre a produtividade. Nós chegamos, como o professor Ramalho falou, e a Ana também, esse está sendo um projeto que vem sendo discutido há bastante tempo, todos os tópicos, e nós pensamos muito na autoliderança, né, professora Ana, o quanto isso é responsabilidade de cada um, e o quanto isso também leva para a produtividade. Então, todos os módulos que a gente for trabalhando com vocês, a gente vai procurar sempre fazer uma reflexão de como que você consegue aplicar isso no seu dia a dia para tornar o seu trabalho melhor, as suas relações melhores, e a gente vai encontrar formas de que você não esteja só o momento da aula, mas que você possa praticar isso também com exercícios, com questionários, para que você possa praticar isso no seu dia a dia e até dividir com a gente como tem sido essa experiência. Como a Ana falou, antes eu coloquei aqui uma pergunta, né, do que é protagonismo para você, mas antes disso, eu gosto sempre de começar primeiro.
eles falaram meu nome, mas eu não me apresentei para vocês. Eu sou a Juliana Veloso, Xiga, mas profissionalmente eu uso muito Juliana Veloso. Sou psicóloga, com muita experiência em RH, em sala de aula, em treinamento, e trago para vocês realmente a aplicabilidade dos conceitos que a gente tem mais atuais e de como você aprimorar, né, o seu trabalho durante esses meses que a gente vai estar junto. Só que eu gosto de começar sabendo quais são as expectativas do grupo, porque como nós temos 5 meses pela frente, algumas coisas a gente vai falar, ó, isso, ok, está contemplado, olha, isso talvez a gente então vai adaptar, vai colocar uma necessidade de vocês. Então, por isso que eu pedi para que nós pudéssemos ouvi-los. Quem quiser escrever no chat, pode escrever no chat, e quem puder dividir com a gente qual é a sua expectativa para esses próximos 5 meses do curso, nós estaremos anotando. Não precisa brigar, querer todo mundo falar junto, a gente tem paciência, pode ser um de cada vez, mas compartilhem com a gente qual é a sua expectativa para essa trilha de produtividade. Alguém quer falar? Sim. Alguém? Se não quiser falar, tá tímido. Bom, o pessoal aqui está um pouco tímido. Então coloca para a gente aí no chat, quem tiver via chat. Ó, começou a aparecer aqui. Processo e troca de experiências além do conceito que será ministrado. Obrigada, José Mauro. Adquirir conhecimento, trocar experiências, desenvolver inteligência emocional. Muito interessante. A Bruna colocou isso. Alguém mais tem interesse aí de desenvolver inteligência emocional? Estou até anotando isso aqui. Quem que está na sala com eles, Pati? É eu mesma. A Tatiana, Ju. Tati, então, alguém Oi. levantou a mão aí que quer desenvolver inteligência emocional ou está todo mundo bem já, craque, dando aula disso? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Aí. Gente, alguém quer desenvolver inteligência emocional, aprimorar ou não? Ah, eu quero, eu quero. Levanta a mão se alguém quiser. Jesus. Ah, um quer, pelo menos. Tá junto comigo. Eu quero. Sim. Tem o nome. Olá, Juliana, tudo bem? Apenas Olá. eu acredito que é da intenção de todos adquirir inteligência emocional, né? Todos os demais tópicos aí que foram citados, tá? Obrigada. Ó, temos aqui também melhorar a experiência e os processos produtivos da equipe. Pessoal, por que é tão importante a gente saber quais são as expectativas de vocês? A gente vai falar no módulo 2, já então em janeiro, quando estivermos falando de propósito, a gente vai falar sobre inteligência emocional também. E o que é, né? Como desenvolver.
mas esse é um tema que tem se tornado muito evidente e muito necessário, porque em muitos momentos a produtividade cai exatamente porque a gente precisa constantemente estar desenvolvendo a nossa inteligência emocional, não é algo que uma vez que você teve, você vai ter para sempre. Você precisa sempre estar atento a isso e desenvolvendo e aprimorando comportamentos, porque os desafios têm sido intensos, pelo menos nas empresas. Eu acredito que vocês talvez não tenham isso, né? Só na França que acontece desafio, que a gente tem que colocar a inteligência emocional no dia a dia, mas em muitos lugares as pessoas estão enfrentando grandes desafios para manter essa inteligência emocional, esse equilíbrio interno em dia. Mais alguém para colocar? Nós tivemos 3 participações no chat. Ana, eu não estou vendo o chat agora. Foi isso, né? Então, ok. Eu tenho uma pergunta para vocês. E é muito importante, quando a gente está falando de produtividade, quando a gente está falando de uma equipe interna, nesse processo de desenvolvimento de vocês, entender o que é protagonismo para vocês. Porque cada um tem uma interpretação. E grande parte dos nossos desafios e dos nossos problemas acontecem por problemas de comunicação, de interpretação, de troca, de ouvir atentamente o que o outro está dizendo. Então, quando a gente fala de protagonismo, eu gostaria de pelo menos umas 3 pessoas participando. Agora já coloquei um número, já que a gente teve 4, vou desafiar 3 agora, a falarem o que é protagonismo para vocês. Quem pode me ajudar? Alguém aí na sala? O pessoal continua tímido, Tati? Ninguém? Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Igor, eu sou do departamento financeiro aqui da Anadem. Você está me ouvindo? Obrigada, Igor, por estar me ajudando nesse momento. O que é protagonismo para você? Protagonismo é a situação, né? O fato de você se colocar a prioridade, né? Você se colocar à frente de qualquer situação. Falei certo? Não tem certo ou errado. Na verdade, o objetivo agora nem é saber, é entender mesmo, porque cada um tem uma percepção e entende de uma forma, né? Eu até vou trazer depois para vocês o que diz o dicionário. Mas então, para você, protagonismo é a pessoa... Estar adiante da situação, estar à frente. É o protagonismo. Estar à frente da situação. Exatamente. Assumir uma responsabilidade, seria isso? Também. Também. É mais do que só assumir a responsabilidade. Isso, é mais do que assumir a responsabilidade, exatamente. Geralmente o protagonismo ele não pode ser confundido com egoísmo, né? Que é o fato de você se colocar demais à frente de toda e qualquer situação, né? Ainda mais no ambiente corporativo como nós estamos, né? O protagonismo ele é ali a liderança seria mais ou menos isso. Sim, gostei. Então, para você, protagonismo está ligado à liderança. Olha como é interessante quando a gente vai tendo essas participações. Igor, muito obrigada, viu? Por nada. A Kelly quer falar agora, viu? Ela levantou a Então mão. é a Kelly?
Essa Eu não risadinha é de vou. quem participou por livre e espontânea pressão. Quero estar com vergonha. Ô, Ju, a gente está com uma resposta no chat aí também, tá? Ah, deixa eu olhar aqui. Ser protagonista é fazer e criar sua história. Em meio a constantes desafios e aprendizado, é preciso ser e fazer o melhor para sobressair as adversidades do dia a dia. Ótimo! Protagonismo é ter a proatividade e o comprometimento, buscando sempre soluções e inovações, principalmente para resolver conflitos. Gostei dessa também, hein? Muito legal. Ó, teve até palminhas aqui para o Andrew. Isso? O Andrew. Tem mais alguém aí que queira falar? Nada a declarar? Falar, não, faça aqui o Igor que... Então vamos lá. O que o dicionário diz para a gente? Que protagonismo é a qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, entre outras coisas, né? Exercendo o papel mais importante dentro dos demais. Tem a ver com o que o Igor falou? Sim, tem a ver, você tomar a frente. Tem a ver com o que foi colocado no chat, que é ter proatividade, comprometimento. Ó, é a pessoa que se destaca em qualquer situação ou acontecimento, exercendo o papel mais importante. Eu trouxe para vocês uma foto de uma novela que passou há um tempo atrás. Eu acho que é Fina Estampa, eu não me lembro o nome da novela. Mas nessa novela, deixa eu ver se muda aqui meu slide. Temos a diferença entre protagonismo e protagonista. Olha que coisa interessante. Quem chegou a ver essa novela ou sabe quem são esses personagens? Ah, a Patrícia sabe. Aí, gente, a gente tem Eu a... vi. Eu Você vi a novela. viu? Você viu a novela? A gente tem a Cristiane Torlone, que interpretava a Teresa Cristina, e a gente tem o Marcelo Serrado, né? Que interpretava o Cro. O Cro era um mordomo, um coadjuvante nessa história dessa novela. E para você, Pati, que assistiu a novela, não sei se tem mais alguém lá que assistiu. Você, quem era a protagonista nessa novela? Protagonista É, era... Como é que é o nome dela? A Teresa Cristina. E o outro era... Fazia... O outro se destacava mais. Mas o outro se destacava mais. Apesar dela ser a protagonista da novela, o Cru se destacava muito mais. É isso? ela era a protagonista estabelecida pelo diretor, certo? Tinha ela e tinha o Pereirão, né? Que é que era uma outra atriz, eu esqueci o nome, Lília Cabral. Elas eram as protagonistas da novela. E o Cro era um coadjuvante. Mas quem teve o protagonismo, Pati? O Cro teve o protagonismo. O Cro teve o protagonismo. E por que eu trago esse exemplo para vocês, né? Nem sempre o protagonista necessariamente tem o maior destaque. Nós temos obrigatoriamente que ser protagonistas na nossa vida, no nosso aprendizado, na nossa busca, na nossa profissão. Eu costumo dizer que ser protagonista na nossa vida é você assumir o controle do seu carro. Isso é você ser protagonista na tua vida. Você decide para onde você vai, você decide
para onde, que velocidade você vai colocar, que carro, inclusive, você vai dirigir. Isso é você ser protagonista da sua vida. Mas nem sempre, na nossa carreira, na nossa profissão, a gente se enxerga como protagonista. Ou a gente assume o nosso protagonismo. A gente deixa, muitas vezes, as circunstâncias, a profissão, o ambiente, assumir o protagonismo da nossa vida e a gente esquece do que a gente gosta, qual é o nosso papel, qual é a nossa importância, o que a gente pode fazer, o que a gente gosta de fazer. E aí é como se você deixasse uma outra pessoa assumir a direção da tua vida. E o que nós estamos propondo para vocês com essa trilha é que você seja o protagonista e tenha o protagonismo sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre o teu conhecimento e o teu desenvolvimento. Por que eu fiz questão de colocar essa imagem para vocês? Porque o Cro, vou falar do personagem, ele ganhou destaque porque o ator acreditou e vai seguir alguns passos do que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Ele acreditou no papel. Ele deu tanta vida para o personagem, ele colocou tantos bordões, que depois que acabou a novela, a gente não tinha mais a Fina Estampa, mas a gente teve o filme do Cro. Por quê? Porque ele assumiu um protagonismo. Alguém, que era o ator que estava por trás do personagem, teve comportamentos e atitudes que fizeram com que esse personagem ganhasse protagonismo. Então, eu trago para vocês agora algumas habilidades e comportamentos que podem nos levar ao protagonismo, que podem levá-los ao protagonismo, que podem auxiliá-los a realmente serem os protagonistas nesse processo de conhecimento, nesse processo de desenvolvimento e, principalmente, na vida de vocês. Então, o primeiro passo... Opa, tem uma pergunta aqui no chat para mim, deixa eu ver. Se eu concordo que nas empresas todos temos de ser protagonistas, pois todos são importantes na organização. O trabalho de cada um fará com que a empresa se torne protagonista no mercado que atua. Perfeito. Perfeito. Quando, às vezes, José Mauro, e muito legal essa sua colocação e essa sua pergunta, porque muitas vezes as pessoas pensam, poxa, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso dar a minha opinião, eu não sou responsável por isso não é meu papel. Mas se você faz parte daquela empresa e você quer o sucesso dela, sim, seja o protagonista, dê a sua opinião, fale o que você está vendo, sugira melhorias, seja persistente. Aí, José Mauro, vão ser 7 habilidades e comportamentos que a gente pode ter para fazer com que a empresa se destaque. Porque quanto mais a empresa se destaca, mais, se eu faço parte dela, mais eu me destaco. Mais eu tenho participação, mais eu tenho envolvimento e mais capaz e mais interessante eu me torno. Então, sim, todos são protagonistas. Não adianta, e todos têm a mesma importância. Cada um no seu papel. Para você ser protagonista no que você faz, você não precisa tirar lugar nem brilho de ninguém. É só você ser o melhor naquilo que você se dispôs a fazer, naquele papel que você ocupa. É exatamente isso que a gente está falando. Então, se cada um decide fazer o melhor
dar sugestão, ser protagonista no seu papel. Então, vamos pensar no Igor, que está aí na área financeira. Se o Igor for protagonista dentro do papel que ele ocupa na organização, com certeza a gente passa a ter um financeiro mais capacitado, melhor, porque ele está assumindo a responsabilidade dele e sendo dono, né, do negócio, do cargo e da função que ele ocupa. Tem mais uma coisa aqui no chat. É um tema importantíssimo para que todos tenham um senso de propriedade na empresa, exatamente. Então, o primeiro passo para você assumir o protagonismo na tua vida é você acreditar no próprio potencial. É você acreditar que você é capaz, que o que você faz muita diferença para a empresa. E isso, gente, é em todas as áreas. Não é porque nós estamos falando de uma empresa que trabalha na área do direito, que só quem fez direito que tem valor. Não, todos têm valor. Porque se a gente não tem financeiro, se a gente não tem RH, se a gente não tem AUCA, se a gente não tem conselho, se a gente não tem quem cuida dos eventos, quem cuida dos clientes, se a gente não tem comercial, a gente não tem a empresa do tamanho que é e com a importância que tem. Então, todos são protagonistas, podem ter o protagonismo, mas o primeiro passo é você acreditar no seu potencial. Ah, eu nunca vou ser isso. Se você não acreditar, não vai ser mesmo. O segundo passo é ter proatividade. Acreditei que eu sou capaz. Eu tenho que assumir essa responsabilidade e começar a fazer. Eu não posso esperar que alguém me enxergue. Eu tenho que começar a dar resultado, eu tenho que preparar, eu tenho que saber o que se espera de mim. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? O que vocês esperam dessa trilha? Porque se a gente não sabe o que vocês esperam, qualquer coisa que a gente entregue tá bom. Então, é muito melhor que eu já saiba do que depois eu diga, nossa, mas ninguém me falou. Eu não sabia que me pediram isso, eu não sabia que era isso que eu esperava. Então, você precisa, sim, ter proatividade. Buscar saber o que está acontecendo de mais importante no mercado, o que tem de melhores práticas na área que você atua, quais são as melhores práticas da empresa que você faz parte. É realmente assumir e tomar essa frente, como já foi dito também aqui. O terceiro passo é a capacitação contínua. Se você acreditar em você e for proativo, mas não buscar se aprimorar e não buscar conhecer, você provavelmente vai ficar defasado. Quantas coisas já mudaram desde que você assumiu a função que você exerce, que você entrou na empresa que você está? E isso é necessário constantemente na área de vocês, na empresa de vocês. Quantas mudanças a gente passou? Quantas alterações vão acontecendo? Por que existe uma universidade corporativa? Porque o conhecimento, as coisas atualmente, elas estão mudando numa velocidade que para a gente acompanhar, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo, participando de eventos, estudando, lendo, assistindo o vídeo, fazendo troca com outras pessoas, porque senão você vai ficar defasado. Você corre um grande risco de ficar para trás. Ter responsabilidade. E aí, gente, quando a gente fala de responsabilidade, eu gosto muito do termo de autorresponsabilidade. Por que autorresponsabilidade? É você assumir aquilo que é seu. Aquilo que você definiu que você vai fazer, ou que foi estabelecido para você, é realmente você abraçar e ser responsável por aquilo. Nós ouvimos muitas vezes falar, olha, falhou aquele projeto, mas não foi culpa minha. Eu vou sugerir para vocês, se vocês tiverem até um bloquinho aí de anotação, que vocês, a partir de hoje, comecem a abolir
a palavra culpa do dicionário de vocês e trocar culpa por responsabilidade. Porque aí, quando você troca culpa por responsabilidade, você vai falar, bom, isso não era responsabilidade minha, mas como eu poderia ter ajudado? O que eu posso fazer para que de uma próxima vez que isso aconteça, eu esteja preparado ou eu possa ajudar, evitar que isso aconteça? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Qual é a minha responsabilidade no meu conhecimento? Qual é a minha responsabilidade na minha capacitação, no meu cargo? Você é responsável até por acreditar que você pode ser proativo e que você não é tímido e pode participar e responder quando eu te perguntar, olha que legal. Assim, eu brinco que eu sou carente, vocês não me deixam aqui sem resposta. A vantagem do gravado é que eu vou perguntar e você vai pensar sozinho, mas quando eu estou com vocês, eu gosto dessa troca. Ela é importante. Então, a responsabilidade é em tudo que você faz. Nós vamos falar num dos módulos sobre crenças. E como é importante a gente revisitá-las e ver, né, e checar se elas ainda fazem sentido. Mas então, ó, nós falamos até agora que você precisa, para ser protagonista e assumir o protagonismo na tua vida e na tua carreira, acreditar no seu próprio potencial, ser proativo, buscar capacitação contínua, ter responsabilidade e saber gerir seu tempo. O professor, quando começou falando hoje para vocês, falou que esse curso ele foi pensado para que vocês tenham aí 1 mês para encaixar essa 1 hora dentro da sua agenda. Esse conhecimento, essas atividades dentro do seu tempo. Qual é o bem mais precioso que a gente tem hoje? Tempo. Porque não tem como você recuperar. Quando ele passou, ele passou. Então, você precisa saber gerir o seu tempo para conseguir dar conta e fazer tudo da melhor forma possível, sendo responsável para atingir os seus objetivos. Ter uma visão integrada do fluxo de valor. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar das forças de Porter. Entender aquilo que é importante para você e aquilo que agrega valor para a tua vida, o motivo pelo qual você faz determinada coisa, vai fazer com que você saiba gerir o seu tempo, ser responsável, buscar conhecimento, ter proatividade e acreditar em você. Mas se você não sabe aquilo que é importante para o teu emprego, para a tua vida, para você, para o seu crescimento, você não vai ter tempo para nada e vai sempre responsabilizar a Patrícia que marcou esse treinamento nesse horário. Paty, te conheço, aí já coloquei você na roda. Mas a grande verdade é que é importante você saber. O que é importante? Se a empresa está investindo nesse conhecimento, contratando e fornecendo treinamentos para você, é porque ela enxerga valor nisso. Ela enxerga valor no teu aprendizado, no teu conhecimento. Então, você precisa entender esse fluxo de valor e ter clareza dos teus papéis e objetivos. Eu já falei isso para vocês hoje, mas se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe por que é importante você continuar se aprimorando ou o que você está fazendo aqui, é importante que você busque essa resposta. Porque é isso que vai fazer com que você enxergue o todo, que você continue se aprimorando, que você busque ser o melhor, que você busque ser protagonista. Então, esses 7 passos fazem com que você assuma o protagonismo e muitas vezes se destaque, faça a diferença
e possa crescer dentro da organização que você está. Eu vou passar para vocês um vídeo, ele tem 3 minutos. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, para que vocês me ajudem a fazer conexões. O que esse vídeo tem a ver com essas habilidades e comportamentos que eu trouxe para vocês? E por que nós estamos falando de protagonismo, de você ser o responsável pelo seu conhecimento, pelo seu crescimento, assumir essa responsabilidade? Então, eu vou passar o vídeo para vocês agora. Me digam se o som tá bom. Ainda ficou sem o biscoito, né? O que esse vídeo tem a ver com o que nós falamos agora? Alguém pode me dizer? Antes disso, alguém tinha uma sugestão para esse porquinho conseguir esse biscoito de uma maneira mais fácil? Sim ou não? Alguma ideia? Não? Eu chamaria meu esposo na hora. Ele é alto? 1,90 só. Ah! Ajudaria muito. Com Quem mais? certeza. Alguém mais tem uma outra ideia? Uma O escada. Eduardo colocou escadas. Eu vi, adorei a história da escada, também pensei nisso. Gente,
se tiver mais alguma sugestão aí, ó, a escada eu continuo achando também que ela resolveria esse problema. Ele acreditou no potencial dele? Só faz assim com a cabeça quem achar que ele acreditou. Ele foi persistente, ele acreditou que ele era capaz. Ele buscou diferentes formas. Vamos lá. Ele foi proativo? Sim ou não? Só balança a cabeça. Sim, legal. A gente não sabe se ele estava se capacitando para isso, mas que ele foi criativo, ele foi. Ele buscou aí de todas as formas encontrar o que ele queria. Mas fazer tudo isso sem planejamento, sem pensar qual a melhor estratégia, ou sem se organizar, funciona? Eu posso garantir para vocês que muitas vezes a gente procura fora da empresa, fora de casa, fora do departamento, fora do país, uma solução quando isso está muito próximo da gente. Eu vejo muitas pessoas e muitas empresas que eu atendo buscando conhecimento fora, juntando dinheiro, fazendo reserva, buscando fazer curso no exterior, que é super válido. Quando você tem no seu dia a dia alguém que pode, do seu lado, ser o seu mentor, quando você, no caso de vocês, tem uma empresa que possibilita curso, conhecimento, formação, e o que falta muitas vezes? Você se organizar para aproveitar todos os recursos que você tem à mão. Ele buscou tudo, menos a escada. Eu adorei a resposta do Eduardo, porque o recurso certo, às vezes, o que está mais próximo de você, você fala assim, mas isso é tão simples, não é possível que seja só isso. Às vezes é. O José Mauro colocou aqui, ó, foi muito persistente, mas quis resolver tudo sozinho. Essas horas do trabalho em equipe é importante. Ser protagonista sozinho, às vezes, não dá certo. E aí, José Mauro, eu trago de novo o exemplo do Cro, que eu trouxe antes. Como ele conseguiu ser protagonista? Exaltando a personagem principal. Ó, minha divina Isis! E era cada nome que ele inventava, e cada vez que ele inventava um daqueles nomes, exaltando a protagonista, ele ganhava espaço. Então, o trabalho em equipe, você reconhecer a importância do outro, você exaltar quem merece ser exaltado, mas você prestar atenção em tudo que você tem, à sua mão, à sua volta e à sua disposição, pode te facilitar em muito você ter essa visão integrada do fluxo de valor e realmente assumir o seu papel e saber qual é o seu objetivo. Eu tenho certeza que o objetivo de vocês é que a Anadem cresça, porque quanto mais a Anadem crescer, mais vocês vão crescer, mais oportunidade, mais profissionalismo e mais reconhecidos, inclusive no mercado, vocês serão, porque quanto melhor a empresa que você atua, melhor você é também. Então, isso é você assumir o protagonismo e você se organizar para que você possa dar conta de tudo e ser realmente o facilitador, o organizador, o orientador do seu próprio sucesso, do seu próprio resultado. Então, hoje a gente começa, e o objetivo aqui era fazê-los pensar um pouquinho. Como você tem tocado a tua vida? Você vem sendo o protagonista da sua história? Faça essa reflexão. Você tem buscado gerir o seu tempo, entender o seu papel, o seu objetivo,
acreditar no seu potencial. Nós vamos falar de como você melhorar a sua produtividade, consequentemente o seu resultado. Mas isso não vai impactar só no seu trabalho. A ideia é que você possa crescer também como pessoa e que você possa realmente brilhar e fazer com que os que estão ao seu lado, as suas equipes, os seus colegas, os seus gestores e a sua empresa também possa brilhar. Então, dentro do tempo, nós temos aí 4 minutinhos para cumprir a agenda, que eu deixo para alguém fazer alguma pergunta, se quiser, se tiver alguma pergunta, algum comentário também via chat. Mas façam essa reflexão. Você vem sendo protagonista da sua história? Como você vai fazer para daqui para frente, se você não vem assumindo esse protagonismo, ser protagonista? E muito bem dito pelo Igor, ser protagonista não é ser egoísta, é fazer com que todos brilhem junto com você. Então, alguma pergunta, algum comentário? Ana, alguma questão? Não, Ju, da minha parte não. Da minha parte foi ótima. Pessoal, alguma pergunta? Nada? Então, hoje, o que nós deixamos para vocês como reflexão é: você vem sendo o protagonista da sua história e o que você vai fazer para isso. Eu quero agradecer a todos vocês, me coloco à disposição se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. E, Ana, você quer encerrar, ou o professor, ou eu mesmo encerro? Eu poderia falar um pouquinho aqui, só um negócio? Ju? Claro, Paty. Vocês todos que estão assistindo, só da parte mais com relação às atividades que estão lá, que estão no AVA, para dizer que todos vocês já estão inscritos, todos vocês já sabem o login de vocês e senha, caso não tenham perdido, esquecido, compareçam aqui na UCA, a gente faz uma nova senha, mas todos vocês já estão conseguindo visualizar a plataforma, a aula, né, da trilha de caminho para produtividade. E essa aula a gente está gravando, a gente vai inserir lá posteriormente, né, Ana? A gente vai inserir lá, e o primeiro módulo ele já está completamente pronto para vocês, e o professor acho que vai me dizer para vocês, ou a Ana, o tempo que vocês têm que fazer esse módulo antes do fechamento dele. Tá bom? Agradeço, gente. Mais alguma colocação? Não? Deixa eu ver aqui no chat. Pessoal, então eu agradeço todos vocês, espero por vocês nessa nossa trilha, e nós teremos um último encontro, e onde eu espero que a gente possa estar menos tímidos e que eu ouça mais as vozes de vocês ou a participação. E muito obrigada por aqueles que participaram. Obrigada, professor, obrigada, Ana, e todos Obrigado. vocês que estão presentes. Obrigada. Obrigado.